Você já ouviu alguém dizer que as religiões só são linguagens diferentes de uma mesma mensagem? Que no fundo não há diferenças reais entre elas e que todas elas levam para o mesmo lugar? Essa ideia teve seu germe no Renascimento, quando homens como Marcílio Fitino e Pico della Mirandola, na busca do que chamavam de prisca teologia, afirmavam ter encontrado o fio que liga todas as tradições a um início arcano e secreto. No vídeo de hoje, o professor Anguete explica como essa ideia começou e se desenvolveu e qual rosto assumiu até nossos dias. O Pico, então, é mais um discípulo... Aí ele já foi discípulo de Fitino. De Fitino. É. Da Ele já era de uma seguinte. geração mais nova. Ele é mais novo. Mas não menos influente, menos importante, né? Porque Fitino trouxe uma... Talvez o Fitino tenha trazido mais magia do que o Pico tenha trazido mais magia do que o Marcílio. Fitino, Então, Porque professor, Fitino trouxe o hermetismo e Pico trouxe a cabala. Os dois têm essa ideia de a prisca teologia antiga que unifica todas as tradições. Podemos entrar nisso ou o senhor pode? quer... Não, pode. É. Pode. Então, só para contextualizar aqui para o nosso espectador, então essa ideia de que existe uma teologia antiga que unifica aí, as tradições mosaicas, platônicas, de Orfeu e Eleusis e Islã e a própria fé católica também, né? Isso. Então isso é central para entender o Renascimento, para entender Fitino, o Pico della Mirandola. Então, como é que isso funcionava na prática aí, para nós que estamos nos deparando com o Renascimento pela primeira vez, mesmo que a gente tenha uma ideia que o Renascimento trouxe o paganismo, etc., é difícil de acreditar que eles realmente acreditavam nisso, né? Parece. Porque numa sociedade ainda cristã, Isso. como que se explica isso? Como é que eles se instalaram lá, né? É. Confortavelmente, né? Sim. Então, primeiro, eles consideravam que o que eles estavam fazendo, pelo menos assim, das obras, a consciência deles a gente não sabe. Uhum. Eles consideravam que tudo aquilo que eles estavam fazendo, eles estavam elucidando aspectos do próprio cristianismo. Uhum. Eles não consideravam que eles estavam criando coisas que são contrárias ao cristianismo. Eles tentavam, de todas as formas, incluir todas aquelas ideias do paganismo dentro de uma estrutura cristã. Por exemplo, a insistência, por exemplo, que eles tratavam a questão da trindade como... A trindade, o pessoal via, né, por causa do platonismo, neoplatonismo, vinha a trindade em todas as coisas, né? Tudo se manifestava através de uma trindade, né? Mas eles consideravam que essa trindade era uma, digamos assim, uma imagem da trindade cristã. Eles não consideravam que aquilo ali... As trindades na natureza eram Na natureza, imagens na filosofia, isso, exatamente. da Santíssima Trindade. Então eles começaram a misturar essas coisas dos mistérios pagãos com coisas do cristianismo numa tentativa de acomodar aquilo que eles estavam descobrindo como uma coisa extraordinária que eles não conheciam, mas também eles não queriam rejeitar o cristianismo. Eles eram cristãos, né? O próprio Marcílio Fitino se defendia da acusação de que praticava magia, dizendo que a magia que ele praticava era natural e não a magia demoníaca. Exatamente. Essa questão, por exemplo, Fitino. Essa questão da magia... O Fitino, só para contextualizar, era padre. Né? Padre Fitino. Cônego Padre da Marcílio. Catedral de Florença. Não, a questão da magia ele dizia, quer dizer, a defesa dele é uma defesa muito razoável. Porque ele dizia o seguinte, olha, magia é conjurar forças da natureza para conseguir coisas naturais. Uhum. Se você pegar essa definição, você pode dizer que engenharia é uma magia. Uhum. Minha profissão, né? Tá certo? Então, você pega forças da natureza, você sabe como é que elas funcionam, e aí você constrói uma ponte, você constrói um celular, você constrói aparelhos eletrônicos, um computador, etc. Nesse sentido, que ele estava falando da magia, ele está certo. O problema é que não para aí.
O problema é quando você tenta conjurar forças que não são naturais para conseguir coisas naturais. E aí você entra num mundo de conjuração de forças sobrenaturais, espíritos, princípios e forças que não estão na natureza para conseguir coisas na natureza, né? Então você entra, enfim, toda a alquimia é baseada nisso, né? Você tem princípios etéreos e não naturais que tem que influenciar em algum momento. Você conseguir, enfim, a pedra filosofal ou o elixir da longa vida, etc, etc. Agora, todos esses que entraram... E, aliás, eles têm uma definição de ciência que eles não refutavam o adjetivo de magia para a ciência, não. Eles diziam, não, ciência é magia mesmo. Nesse sentido, conjurar forças naturais para conseguir fenômenos naturais. E então, a magia entra aí. Quer dizer, de você conjurar forças naturais para conseguir coisas naturais para, dando um passo à frente, conjurar forças sobrenaturais para conseguir coisas naturais é um passo. Né? E aí que a magia entrou mesmo. Né? A Renascença foi uma coisa escandalosa, né, em termos de magia. Foi uma invasão de processos e pessoas e tratados e obras de magia, uma coisa impressionante. Né? Enfim, as obras de magia, né, na Renascença é uma coisa estupenda, né? E todos muito interessados nisso, né? Então, como é que você passa? Quer dizer, você passa de um ambiente em que você tem uma discussão filosófica na academia, digamos, Academia Platônica de Florença. Você tem lá os homens sérios discutindo as questões da academia e você resvala para os mistérios, que é o que o próprio Winde fala, né? Porque ele considera os mistérios em três etapas, né? Aqueles mistérios populares, que é aquela multidão de gente na Grécia Antiga, né? Que ia para aqueles ritos, né? Públicos, né? Eleusis, órfigos e então, ele chama isso de mistérios culturais. Isso era visto pelos filósofos com certa reserva. Eles achavam esse negócio é só para o povão. Nós temos uma via para o acesso à purificação, à imortalidade, a uma boa vida depois da morte, através de uma coisa mais elevada, que é a filosofia, que é o intelecto, etc, etc. Tá certo? Então, esses mistérios literários, que é definido pelo próprio Winde assim, certo? E depois, com os neoplatônicos, entra a magia. Quer dizer, a magia era uma forma de você facilitar o acesso de pessoas escolhidas ao mistério. Aí já não era mais só uma atividade intelectual, mas você tinha uma ajuda de uma magia que te fazia entender coisas que de outra forma você não conseguiria entender. É uma operação prática, né? Uma operação prática. Tá? E aí você conjurava forças que fossem. Né? Isso entrou com Próclo, né? Que foi da Academia Platônica de Atenas, e já no período tardio do neoplatonismo da Antiguidade. Né? Então, e essas três formas de mistério é que foram divulgadas pelo Gemistos na Academia Platônica de Florença. Ele já não separava mais esses mistérios. Para ele estava tudo mais ou menos junto. Primeiro, os verdadeiros mistérios não são para muitos, são para poucos. E aí, não é porque por orgulho, não. É porque os mistérios não podem ser compreendidos pela plebe. Precisa de coisas diferentes da plebe. Precisa de processos iniciáticos. Que é diferente, por exemplo, do que o professor Lucas comentou, por exemplo, do Petrarca. Que ele era um cara, enfim, por orgulho próprio. Ele não queria
Enfim, ele achava que era... Ele entendia coisas mais do que... Não. Aí é um problema de método. Cuidado com o que o senhor vai falar, senão vão te atacar aí nos comentários. Pois é, dizem que é, né? Dizem que tem uma... O pessoal tem simpatia por trás. Você pode diz que falar o pessoal- dele porque era um católico piedoso. Eu não achava que isso existisse agora, mas enfim. Mas enfim. Então, isso era um método. Então, só os iniciados poderiam entender esses mistérios da forma mais completa. Tá certo? Então, e a magia fazia parte dessa iniciação, né? Métodos mágicos faziam parte dessa iniciação. Então, e aí não era um problema de orgulho, era um problema da estrutura da natureza do mistério. Né? Eles entendiam assim o mistério. O mistério não tem. Você tem que acessar o mistério por uma técnica. Você vê como é que isso é diferente dos mistérios nossos, católicos, né? Que são para todos. Hoje nós estamos vivendo essa semana o maior mistério da nossa religião, que é o mistério da redenção. E veja, não tem nenhum grupo católico que se apresente como eu entendo o mistério da redenção. Ninguém mais entende, tá certo? O mistério, ele é inesgotável, por Ele é definição. inesgotável e ele é mistério por causa da nossa limitação, da razão. Por isso que Deus nos Não que é revelou. dado a alguns e não a outros. Então, nós todos podemos participar das infinitas dimensões desse mistério, mesmo sem compreendê-lo integralmente, ou mesmo... Então, esse Pela virtude da fé que Deus infunde a todos que são batizados. Isto. Então, nos mistérios pagãos, não. Os mistérios pagãos têm um método. Que se você for iniciado nele, você certamente compreenderá. Né? E todos esses mistérios são para atingir o quê? Praticamente é o que o homem deseja. A imortalidade. Imortalidade. Seja aqui ou em outra dimensão, a imortalidade. Tá certo? Então, assim, os mistérios pagãos, eles diferem dos nossos justamente porque eles podem ser compreendidos pela razão e eles dão chave para você negociar a sua própria salvação. A salvação, enfim, da sua alma e a sua felicidade eterna. Tá certo? Então, veja, isso é muito sedutor, poxa. Ou seja, é uma redenção ou uma divinização através de um conhecimento. Isso. E por isso, por isso a gnose. É gnose. Sim. A gnose é uma coisa infinita, né? Porque ela tem formas e mais formas, ela apresenta em cada momento histórico, ela se apresenta de uma forma pré-cristã, depois na era cristã primitiva, depois para frente, e explode na Renascença de uma forma tão geral e tão sedutora que a igreja se perde, né? Ela fica... Como que a compreensão dessa tríplice camada do mistério, como que isso leva ou não sei se há essa conexão lógica, a ideia de uma prisca teologia, de uma teologia antiga que unifica tradições que, para nós, são totalmente incompatíveis. Isso é a ideia do perennialismo, inclusive, né? Quer dizer, existe uma só sabedoria. Uma revelação primordial. Uma revelação primordial, tá certo? Que se manifesta se manifesta. E essa revelação primordial é esotérica, certo? Mas ela se manifesta exotericamente através dos vários movimentos religiosos que passaram a surgir no mundo. A maior parte dos perennialistas ou dos estudiosos nesse campo definem 3 vias dessa prisca teologia na humanidade, né? Que as 3 grandes religiões, né? O judaísmo, o catolicismo e o islamismo, né? Eles reconhecem que essas 3 religiões elas têm
lá na mais antigas eras, uma fonte comum, certo? Uma fonte comum. E por isso é curioso, né, que os próprios filósofos neoplatônicos, eles consideravam que aqueles ritos populares era a parte exotérica de um conhecimento que eles tinham, que ele era esotérico e muito mais elevado. Então eles até estimulavam essas populações a irem. Alguns filósofos estimulavam até os próprios discípulos a irem, né? Nessas manifestações. Como os perennialistas estimulam as pessoas a ligarem a religiões, né? Não, seja lá a religião que você quiser, etc., desde que você se mantenha ligado a esse conhecimento, a revelação primordial, né? Que vai libertar depois você de todas essas... Quer dizer, cada religião tem umas certas regras para você chegar no paraíso, etc. O paraíso é diferente e tal, mas nós temos o que é correto, a origem da coisa, né? Nós sabemos qual é o nosso caminho para o paraíso. Tem um trecho do Pico que está na introdução, que o senhor já traduziu, né, em que ele diz que escreveu deliberadamente em linguagem obscura, abre aspas, cheio de muitos mistérios da filosofia secreta dos antigos, fecha aspas, e que seria inteligível para poucos. É o que o senhor explicou. E agora. Isso, literariamente, é o que aparece nas pinturas. Quer dizer, Antes do senhor entrar nisso, só completando aí, o Pico acreditava que isso se dava mesmo na religião cristã. Sim. Ele dizia, Eu ia perguntar isso. ele dizia que Deus revelou a Moisés algo que deveria ser divulgado para o povo, que é o que está escrito na Torá, nas Escrituras, e uma doutrina que Moisés deveria transmitir somente para um grupo de selectos escolhidos, que é a Cabala. Ele acreditava que a religião cristã se embasava nisso. Que existia uma parte esotérica, uma parte exotérica. Sim, ele diz isso no seu discurso, a Santa Sé justificando as suas teses cabalistas, etc. Isso é precursor de... Isso é é precursor muito de tudo, né? Quer dizer, por exemplo, há muitos teólogos católicos modernos que defendem a ideia de que a nossa religião é iniciática, que os sacramentos são uma forma de iniciação. Que é mais ou menos isso, a mesma coisa, né? Enfim, essa consideração de que por trás da nossa religião há de haver algo que é para poucos, esse é o movimento renascentista a partir da Academia Platônica de Florença. O padre Fitino certamente pensava assim. Mistérios Pagãos no Renascimento. Este é o novo título da editora Barônio. Edgar Wint, professor em Oxford, demonstra que o Renascimento não foi apenas um gosto estético pela antiguidade, mas a reintrodução deliberada de doutrinas ligadas ao neoplatonismo, ao hermetismo e à teologia poética pagã. Ao decifrar alegorias e emblemas, Wint revela que muitas obras renascentistas foram concebidas como veículos de uma cosmovisão pagã velada, e que sem essa chave de leitura, grande parte da arte do período permanece mal compreendida. O livro será publicado em capa dura com ilustrações das obras analisadas por Wint e faz parte da coleção O Renascimento Exposto. Agora você pode adquirir a coleção com até 57% de desconto durante o financiamento coletivo. Acesse o link desse vídeo e aproveite.